E aí, gente, tudo bem? Como eu te prometi, né, nós vamos estar fazendo aí uma série de vídeos falando sobre o aparelho psíquico segundo a teoria freudiana, né? Nós vamos fazer uma sequência de vídeos aí falando, né, a respeito desse assunto. Nós pedimos para você compartilhar, curtir, falar, né, para outras pessoas, né, sobre esse assunto a qual nós estamos falando de saúde mental. Bem, este vídeo de hoje eu quero falar, né, começar com a seguinte pergunta: qual a importância de estudar um assunto como este? Qual a relevância de nós gravarmos um vídeo estudando sobre o aparelho psíquico segundo a teoria freudiana? Para responder essa questão, eu quero usar um exemplo, né, como exemplo aqui, eu quero tomar como exemplo o celular. Né? Esse celular aqui, que é simples e não está funcionando muito bem, né, que é o meu celular. Né? Então, por que o celular? Porque o celular, ele é um aparelho, né? E o que é um aparelho? Um aparelho nada mais é do que um instrumento ou máquina, né, composta de componentes, né, integrados, seja eles visíveis ou não, que trabalham conjuntos para que ele funcione muito bem. Se esses componentes não estiverem funcionando muito bem, logo o celular não vai estar funcionando muito bem. Ou ele para, ou ele pode até funcionar. E a gente chama isso de disfuncional. Você vive, mas está trabalhando de maneira disfuncional. Pronto, esse aqui. Né? Então ele pode ter problema na tela, está quebrado, né? O áudio não está saindo muito bem. Então ele está funcionando, mas não muito bem. Então assim são muitas pessoas. Então é importante trabalhar, né, e conhecermos o aparelho psíquico para você, mesmo que não seja terapeuta, porque você encontra razão para buscar um terapeuta, e para você que é terapeuta. Então, quanto é importante estudar sobre o aparelho psíquico freudiano. Vamos pensar o seguinte, né? Aqui, né, nessa tela do meu lado, você consegue enxergar aí a figura do iceberg, né? E nela tem inconsciente, pré-consciente e consciente. Vamos chamar essa parte mais profunda, né, de inconsciente, da bateria do celular, ok? Então essa bateria, ela tem uma carga e ela é a parte mais profunda. A grande maioria dos problemas do celular é na bateria, e quando ela tem problema, então o que acontece? Você muitas vezes não identifica, você precisa de um técnico para conhecer, para saber, para entender, né, sobre isso aqui, porque as cargas, ela pode ter levado uma sobrecarga ou não, ou uma carga muito mais baixa do que a sua amperagem, ou um curto em si. E muitas vezes o celular apresenta problemas aqui ou para, e aí o grande problema muitas das vezes é na bateria. Só que você não tem acesso, você não é técnico, você não consegue entender isso, ok? Você sabe que o celular tem um problema, mas você não sabe o que é de fato. Então essa é a parte inconsciente, é onde você não acessa. Vamos falar agora, pensar no pré-consciente, essa parte mais em cima aí. Ou seja, eu posso chamar dessa parte interior do celular, aonde tem, né, os aplicativos, aonde você, com o mínimo de esforço, você pode acessar. E aí você quer um arquivo, né, você lembrou, vai lá e clica no arquivo, sai alguma coisa, e aí você consegue manejar, ver, entender, tudo mais aquilo ali. Essa é a parte que você tem acesso, com o mínimo de esforço. Existe, né, o consciente, que é essa parte externa, e aí a gente chama essa parte que está na superfície, a gente chama essa parte aqui, né, aonde tem um contato mais com a realidade, aonde você consegue trabalhar com todos os componentes que há nesse celular, ok? Então então a gente precisa, só que é o seguinte, é preciso que esses componentes trabalhem muito bem. Assim é a nossa vida. Então Freud, quando fala do aparelho psíquico, é dentro de mais ou menos dentro de uma perspectiva dessa, de entender esse funcionamento da mente, né? E elas precisam trabalhar muito bem. E nós, ou eu no caso, né, talvez você que seja terapeuta ou que não seja,
precisa entender sobre isso. É importante que o terapeuta entenda as estruturas psíquicas do seu paciente, daquele que procura com as suas demandas, com seus problemas, e que ele entenda, ele tem um olhar clínico sobre ele, um olhar técnico sobre essa pessoa. Esse aparelho, vai aparecer de uma maneira mais estruturada, na obra de Freud, ou a grande obra de Freud, de 1900, a interpretação dos sonhos. Então a gente vai ver esse modelo de aparelho psíquico mais estruturado por Freud em 1900. É interessante que nessa obra ele vai apresentar um modelo topográfico do aparelho psíquico, chamado primeiro modelo topográfico, primeira tópica e segunda tópica. Então é o primeiro modelo topográfico de Freud que vai aparecer de uma forma mais estruturada em 1900, na sua grande obra, A Interpretação do Sonho. É interessante pensar a expressão topográfico para se referir ao aparelho psíquico. Esse termo não tem a ver com lugar, embora a palavra grega para topos significa lugar. Ok? Porém, Freud, quando escreve, quando ele traz essa ideia de topografia para se referir ao aparelho psíquico, ele não está preocupado com lugar, embora tópico em grego se refira a lugar, significa lugar. Freud emprega o termo topografia do aparelho psíquico para uma teoria conceitual. Na verdade, é mais conceitual. É um lugar virtual. Que estaria voltado mais ao entendimento da dinâmica aí, ok? Mas não propriamente do lugar, mas é mais um conceito, é mais essa forma subjetiva nossa construída aí, mentalmente, emocionalmente, nas nossas experiências traumáticas desde a infância lá. E aí Freud vai chamar essa estrutura, vai lhe chamar, atribuir a ela essa topos, sem conceito de lugar, mais uma questão conceitual, lugar virtual, subjetivo, que está voltado ao entendimento. Vamos tomar aqui um outro exemplo. E aí eu vou falar um exemplo de experiência minha. Na vila onde eu morei, na infância, tem um campinho, na vila, que a gente gosta muito. E aí toda tarde nós nos reuníamos para jogar uma peladinha, ou um racha, como se diz lá em Campina Grande, da Paraíba, uma peladinha aqui no Recife, e aí o futebol, a gente sempre jogava. É interessante que nesse campinho jogam 3 de um lado e 3 do outro, ok? E é interessante que quando se escolhe o time que vai jogar, os peladeiros, então esses 3 sempre se escolhe, um fica na barra, e 2 ficam mais à frente, um do lado esquerdo, outro do lado direito, Mas é interessante que havia essa dinâmica aí quando a bola rolava, sempre se alternando de lugares, não tinha um lugar fixo, Não tinha um lugar fixo. Se escolhia os lugares, mas não tinha um lugar fixo. Havia uma dinâmica aí, uma energia, uma dinâmica, uma disposição quando a bola rolava. Embora se existisse o topos, o lugar, tu fica na barra e 2 da frente, mas não tinha, ficava aí circulando dentro dessa dinâmica. Não havia uma posição fixa, mas sempre alternando devido à dinâmica daquela pelada do jogo. Então podemos dizer que todos formavam um time, ou seja, segundo Freud, todos formavam um aparelho que Freud chama de psíquico, ou seja, não é a ideia do lugar em si, mas uma energia, uma dinâmica que está ali construída a partir das nossas experiências. Eu espero estar ficando claro com isso. Foi assim que Freud organizou os 3 sistemas ou instância, tipo os jogadores do campinho, um na barra, os outros 2 mais na frente, só que um de um lado direito e o outro do lado esquerdo. E conforme a dinâmica do jogo, estão sempre se revezando, os quais podemos assemelhar a estrutura psíquica ou aparelho psíquico, o topográfico inconsciente
pré-consciente e consciente, segundo Freud. Embora cada um possua sua função e característica dentro do aparelho psíquico, as três formam o aparelho psíquico. E é muito importante saber sobre isso, muito importante saber sobre ele. Por isso eu te convido para assistir o próximo vídeo, onde nós vamos falar da primeira estrutura, da primeira ou da primeira instância que é do aparelho psíquico, que é o inconsciente. Próximo vídeo, tá bom? No mais, um grande abraço, curte aí, deixa seu alô, se inscreve no meu canal, vai no meu Instagram, nós temos uma série de vídeos falando sobre saúde mental. Cuida da tua saúde.